Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos vivendo o tempo santo da Páscoa. E ao longo dos domingos do tempo pascal, a Igreja celebra solenemente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, de um modo todo particular. 50 dias que a Igreja vai nos catequizando a respeito dessa pedra fundamental da construção que é a nossa fé. A pedra fundamental da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. Sem a ressurreição, nossa fé em Cristo não teria valor de nada. Sem a ressurreição, a nossa fé seria vazia. E Jesus Cristo, se ressuscitado não tivesse, não passaria de um impostor, como tantos que tiveram antes dele, que se diziam, que se apresentavam como o Messias, e nenhum deles verdadeiramente o era. Para nós católicos, a ressurreição de Jesus é a pedra fundamental. Não pode existir cristão que não creia, que não deposite sua confiança na ressurreição de Jesus. Porque Ele ressuscitou, é que nós estamos aqui. Porque Ele ressuscitou, é que nós somos cristãos. E a Igreja, depois de nos mostrar todas as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo, registrada pelos evangelistas, a Igreja nos coloca e nos mostra Jesus como o bom pastor. É o ressuscitado quem nos guia, é o ressuscitado quem nos conduz. Mas só que hoje, a Igreja avança mais um pouquinho e nos coloca, depois da figura de Cristo bom pastor, nos coloca a figura da videira. Ele é a videira. O Pai é o agricultor. Assim nos fala João. E Santo Agostinho nos vai dizer que a seiva desses ramos é o Espírito Santo. E João diz que os ramos somos nós. E os frutos é tudo aquilo que nós produzimos no mundo, que nós produzimos em meio à sociedade. Os frutos é o nosso modo de proceder como cristãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus. Olhem que nosso Senhor aqui, Ele fala com muita dignidade assim, olha, eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. É necessário que nós compreendamos que devemos estar inseridos em Cristo, lutando para vivermos uma vida santa, lutando para construirmos uma sociedade mais justa, lutando para permanecermos fiéis a Deus e assim produzirmos os frutos de eternidade. Só que o Senhor aqui fala, o ramo que não dá fruto, Ele o corta. Observem que, quando as pessoas, elas não levam uma vida condizente com o Evangelho, logo elas vão ficando para trás. Não tem perseverança.
E o caminho de santidade consiste não só em escutarmos a voz do Mestre, não só seguirmos o Mestre no primeiro momento, mas o caminho de santidade consiste em perseverarmos no seguimento. Perseverar é mais importante do que seguir no primeiro momento. Por quê? Porque são tantos que no primeiro momento se empolgam com a palavra de Cristo, se empolgam com a presença de Cristo, mas não têm raiz em si mesmos e facilmente vão ficando pelo caminho. Por quê? Porque ali não houve de verdade um acontecimento que mudasse a vida, como que uma eclosão de amor naquele coração, de tal modo que a pessoa diga assim: eu não consigo mais viver sem Ele. De tal modo que a pessoa diga assim: eu sou feliz caminhando perto dEle. Aí esse permanece e produz frutos. Aí esse permanece e faz o fruto de verdade acontecer. Só que o permanecer em Deus, mesmo dando frutos, nosso Senhor vai podar aqui e ali, para que esse ramo produza muito mais. E é o próprio texto quem diz: olha, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Quando nós podamos uma árvore, nós podamos para que ela fique mais frondosa, mais bonita. Mas a árvore, a planta aliscente, que está sendo violentada, que está sendo cortada, dói. A mesma coisa em nós. Quando Deus aqui, Ele limpa, Ele vai podando as nossas coisas, é para que nós possamos produzir muito fruto, muito mais frutos. Porque senão chega uma hora que nós ficamos estéreis, que não produzimos mais frutos, que estamos vivendo por viver, que estamos seguindo por seguir. E quando Ele vai podando ali, quando Ele vai limpando, nós vamos sofrendo. Porque muitas vezes nós somos apegados a uma determinada coisa e nós pensamos que a nossa felicidade está naquela coisa. E não está. A nossa felicidade está em Deus. A nossa felicidade é o Senhor. E tudo o que nós temos, o que nós somos, tem que nos fazer nos aproximar de Deus. Se tem algo que não nos aproxima de Deus, esse algo não é bom para nós. Mesmo que no primeiro momento pareça nos preencher, é aquela pseudo-felicidade momentânea que logo se esvai. É como uma pessoa que vai em uma festa e ali se esbalda, mas no outro dia todos os problemas voltam. Por quê? Porque é uma felicidade efêmera, porque aquilo ali passa, porque aquilo ali logo se esvai, porque não tem substância, porque não tem raiz, porque é algo leviano, e aquilo ali só tem sentido
se aqui existia uma felicidade. Só que tem gente que vive incontente no dia a dia e vai procurar se preencher e viver de festa em festa. Aí não tem razão de ser. Os momentos de entretenimento são bons, são maravilhosos, mas desde que não seja um refúgio, mas desde que venha completar a felicidade que no dia a dia eu já vivo, a felicidade que no dia a dia eu já possuo, porque me encontrei enquanto pessoa, porque sou realizado enquanto pessoa, porque faço tantos felizes, porque busco construir uma sociedade mais justa, porque realizei os meus sonhos. Ah, os sonhos. Como é bom sonhar. Mas muito mais do que sonhar, é lutar para realizá-lo e compreender que somos nós, com a graça de Deus, os agentes da nossa própria felicidade. E assim nós compreendemos que é bom, que é maravilhoso viver. Por quê? Porque não estamos sozinhos, porque estamos em Deus, porque não caminhamos sozinhos, porque caminhamos sobre a graça e a proteção de Deus. E isso nos faz verdadeiramente permanecer de pé. Só que vejam bem, os frutos bons que nós produzimos, nós devemos produzir todos em harmonia, em comunhão com Deus. E, de um modo tão santo, nosso Senhor diz, olha, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Permanecer em Deus é a garantia de que estamos no caminho bom, de que estamos fazendo aquilo que é correto, de que estamos praticando a virtude cardeal da justiça, colocando Deus no lugar de Deus e me colocando no lugar de criatura elevada à condição de filho de Deus. E aí o Senhor diz, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós estamos em Deus, nós somos capazes de empreender grandes coisas, de tal modo que nós mesmos nos surpreendemos com aquilo que nós alcançamos, porque estamos em Deus. Porque a vitória pertence a Deus, e pertencendo a Ele, nós tomamos posse, somos participantes, porque caminhamos em comunhão com Ele. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Observem uma coisa, o que é permanecer em Deus? Permanecer em Deus aqui é viver na graça de Deus. É viver no mundo consciente de que não pertence ao mundo. É assumir o papel de um bom pai de família, uma santa mãe de família. É assumir o papel de um bom amigo, de um bom vizinho, de um bom companheiro de trabalho. Permanecer em Deus é viver rechaçando o pecado, é cultivar um coração bom, um coração que não é infiel, nem aos filhos, nem à esposa, nem ao esposo, nem aos amigos, nem ao trabalho, nem a Deus. É um coração fiel, generoso. É um coração onde Deus de verdade ali tem espaço. Deus habita naquele coração, porque, minha gente, um coração que pratica maldade, um coração ardiloso, um coração que maquina maldade,
É um coração que não está em Deus. É um coração que não permanece em Deus. Porque Deus só habita nos lugares puros. Porque Deus é puro. Um coração bondoso, esse agrada a Deus. Um coração generoso, Deus fica maravilhado. E tudo isso é uma extensão do coração de Cristo. Do coração dele. O nosso é uma extensão, porque ele é o modelo perfeito. Só que quem de Cristo se afasta, seca. Olha aqui, quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Observem quantos pensam que podem viver sem Deus. Observem quantos pensam que estão no bom caminho construindo a vida sem Deus. Estão se enganando. Porque não estão construindo coisa alguma. Estão construindo a vida sobre a areia. E logo a casa vai cair. Mas quando verdadeiramente o homem, ele permanece em Deus, ele não seca, ele é fecundo, não é estéril de modo algum, de jeito nenhum. E aí o Senhor continua: tais ramos são lançados no fogo e queimados. Mas se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós. Olha aqui a relação que tem que existir entre o homem e a palavra de Deus. O homem tem que estar imbuído, tem que estar repleto, tem que estar transbordante da palavra de Deus. E se assim for, o que o homem pedir, Deus vai conceder. Ele mesmo diz, olha, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. E aqui é o que muita gente não compreende, que muitas vezes faz pedidos e preces a Deus e não são atendidos, mas por quê? Porque o coração está cheio de lodo, porque o coração está sujo, porque o coração está cheio das coisas do mundo e vazio de Deus. Aí Deus não concede. Aí Deus não concede essa graça que o homem tanto deseja. E é tão forte essas palavras de Jesus: pedi o que quiserdes. Claro, que for bom, que for lícito, que for santo para a tua vida, para a tua salvação. Não é pedir coisas erradas, porque muitas vezes, não é, tem gente que pede coisas ardilosas a Deus. Como, imaginem, alguém pedir a Deus assim: Senhor, me conceda esse homem, mas esse homem tem mulher. Como é que Deus vai conceder para destruir uma família? Um exemplo. Essas coisas Deus não concede. Deus concede aquilo que é lícito, aquilo que é válido, aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que serve para a nossa salvação. Aí Deus concede. Porque tem gente que reza até pedindo para pecar e não tem consciência. Isso é tão forte. E chega a ser, dentro do coração do cristão, uma grande desarmonia. Uma grande desarmonia no coração do cristão. Um grande desequilíbrio. Porque perdeu a clareza, perdeu a nitidez daquilo que está fazendo com a própria vida. Então, caríssimo irmão,
Se você quer ter os seus pedidos atendidos por Deus, endireite o seu coração. Abra espaço no seu coração para Deus. Seja honesto com Deus. Seja justo com o outro. Perdoe o seu irmão. Ame. Porque muitas vezes faz parte da cultura que nós vivemos. O homem do século XXI é assim, leviano, é verdade, efêmero em tantas coisas. Mas o homem tem que ter consciência de que ser religioso não é só vir à igreja. E tem gente que mal vem à igreja e se apresenta como religioso. Muitas vezes eu fico observando, olha, são 13 anos e 3 meses, vai fazer essa semana que vai entrar, que eu estou com vocês. 13 anos e 3 meses. Eu conheço quase que todo mundo da paróquia. De um modo todo particular, aqueles que se dizem católicos. Mas muitas vezes eu fico observando assim, aquela pessoa que tem já 1 ano, 2 anos, 3 anos que não vai à igreja, que não comunga a Eucaristia, e aí coloca nos status do WhatsApp lá, uma frase tão bonita de fé, como se viver fé fosse compartilhar status bonito. Não é não. Não é. Viver a fé, estar em comunhão com Deus, é endireitar o coração, é desejar Deus, é lutar todos os dias para ser de Deus. Quando o coração humano, que nós sabemos, ele é inclinado para o mal. O coração humano, naturalmente, ele é inclinado para o mal. Só que o cristão consciente, temente a Deus, justo, ele vai lutar contra essa inclinação. Quando bate na porta do coração, ele percebe e ele não concebe, e ele luta contra aquilo ali. Esse é o cristão que vai para o céu. É o cristão temente a Deus. É aquele que busca acertar. É aquele que transformou a própria relação com Deus em uma obra de arte, de modo que não consegue acordar e levantar sem rezar, de modo que não consegue deitar sem rezar, de modo que não consegue arredar o pé de casa para algum lugar, sem pelo menos fazer o sinal da cruz e pedir a Deus proteção e a graça de voltar para casa. Vocês já pararam para pensar que vocês saem de casa e vocês não sabem se voltam? Vocês já pararam para pensar que uma despedida com uma pessoa pode ser o último momento que você veja aquela pessoa em vida? Porque a nossa vida é assim, de partidas e de encontros. Então é preciso que nós alicercemos a nossa vida em Deus. Mas para isso é preciso estar cheio das palavras de Deus. Tem gente que passa a vida toda dentro da igreja e a oração continua sempre aquela mesma oração. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Mas é preciso evoluir. Busque rezar um salmo por dia e você vai ver como a sua oração vai começar a te preencher. E você vai começar a sentir saudade de Deus.
E você vai começar a sentir cada vez mais desejo de Deus. E por quê? O próprio Catecismo da Igreja Católica tem uma parte que diz assim: Homo capax Dei. O homem é capaz de Deus, sim, porque nós somos feitos para a glória de Deus, e a glória de Deus é o homem vivo para louvá-lo. É por isso que São João, o evangelista do quarto evangelho, João, aquele que teve a alegria, né? João era tão amigo de Jesus, que Jesus permitiu que João colocasse a cabeça dele no peito de Nosso Senhor. Tamanha relação, o respeito, o carinho, o amor que existia entre eles. E é a João que o próprio Senhor vai confiar aquilo que de mais precioso ele tinha sobre a terra, que era a sua mãe. E no madeiro da cruz vai dizer: olha o teu filho, olha a tua mãe. É João quem vai dar a tônica e fechar a liturgia de hoje, na segunda leitura. Vejam que coisa santa São João escreve: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Como tem gente que diz que ama a Deus, mas é incapaz de renunciar ao pecado, mas é incapaz de renunciar o tempo que perde com tantas coisas passageiras do mundo, mas são incapazes de fazerem a opção por Cristo. Minha gente, olha, quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto desse alguém. Quando esse alguém nos faz bem, a gente quer estar perto desse alguém. Observem, quando é uma pessoa que não nos apetece, quando não é uma pessoa que a gente julga boa para nós, nós muitas vezes não queremos estar perto, ou o outro é nós somos indiferentes. Mas quando é alguém que nos cativou, como diz o Exupéry naquela obra Pequeno Príncipe, tão santa e tão bonita, né? Quando alguém nos cativa, a gente quer estar perto. É por isso que o cristão, quando reza, é porque ele foi cativado por Deus. É porque Deus, nosso Senhor, faz bem a ele. Então, é preciso amar a Deus, amar os outros, não só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Olha, parece aqui uma disparidade, uma dicotomia, porque não existe amor que não seja de verdade. Quem ama, ama verdadeiramente. Só que tem gente que faz de conta que ama, que vende uma imagem. E aí São João continua: aí está escrito para saber que somos de verdade. Olha que coisa. E para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Como é bom estarmos com o coração sossegado em Deus, de termos consciência que estamos fazendo o que é certo, o que é justo. Lembrem de uma coisa: olha, eu tenho um carinho muito grande pelo povo mineiro. Tenho mesmo, né? Deus me colocou aqui para pastorear. Mas muitas vezes a gente vê que o mineiro, ele tem um receio muito grande de dizer a verdade ao outro.
muitas vezes prefere se calar, muitas vezes se preocupa muito com o que o outro vai dizer. O respeito humano, que a gente chama na teologia espiritual, e faz um mal danado ao coração. O cristão, o católico, tem que ser positivo. Tem que, de verdade, dizer o que é correto, o que é santo, o que é justo aos olhos de Deus. Mesmo que venha causar um embaraço ao outro. Mas em nome do amor, não é o programa do Silvio Santos não, que tinha antigamente, né? Mas em nome do amor, a gente tem que dizer a verdade. Dizer a verdade não é para humilhar. Dizer a verdade não é para pisar o outro, não. Mas na caridade, dizer a verdade, porque nós nos preocupamos com o outro e queremos que o outro se converta e compreenda que é necessitado de Deus, que precisa fazer o bem, que precisa ser justo. Muitas vezes as pessoas não entendem quando eu vou pegando no pé de um aqui, de outro ali, para dar uma chamada de atenção, para dizer, olha, não está no caminho bom, não está no caminho certo, volta para o prumo. E nós temos que fazer isso, porque nós somos de Deus, amar de verdade. E o amor, eu sempre disse a vocês isso e vou dizer sempre, o amor não é indiferente. Se você ama alguém e você sabe que o outro está afundando e você não ajuda e não busca abrir os olhos, você não ama, você é um mentiroso. E é o que muita gente, muitas vezes, não consegue entender. Nunca fui populista na paróquia, de dizer assim, não vou fazer isso ou aquilo, porque vou desagradar a A e a B. Não. Nunca me preocupei com isso, mas sempre me preocupei em pregando a verdade, em pregando o Evangelho, levar vocês para Deus, mesmo que muitas vezes vocês não entendam e fiquem sapateando no lado de fora da igreja, de um lado e do outro, porque escutou uma palavra dura. Só que diante de Deus, no púlpito de Nosso Senhor, eu digo com muita hombridade, nunca quis ser populista, mas sempre quis trazer para vocês aqui a palavra de Deus esmiuçada e pregada com dignidade, mesmo que venha me atacar, porque muitas vezes me ataca primeiro, e depois venha ela atacar vocês. Para quê? Para que nós compreendamos que estamos no mundo para glorificarmos a Deus com a nossa vida, de tal modo que o nosso proceder, que o nosso viver seja um canto perene de louvor a Deus, onde o sacrifício da cruz acontece no dia a dia da minha vida, quando eu escolho a Deus. Aí João continua assim, caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus, e qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Olha aqui, é preciso guardar os mandamentos, permanecer na palavra de Deus. É o mesmo João que escreve os dois. E fazermos o que é do seu agrado. E aí, vocês examinem a consciência de vocês e vejam o que é que estão fazendo, que estão desagradando a Deus. Se converta, mude. Porque muitas vezes as pessoas têm medo da repercussão social, mas não têm medo de desagradar a Deus. O que nós devemos ter medo
é de desagradar a Deus, não do outro saber a nossa miséria, não. E olha como João termina. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. É impossível permanecer em Deus sem guardar os mandamentos. É impossível ser de Deus sem buscar agradar a Deus. É impossível ser de Deus sem lutar todos os dias para ser fiel ao Senhor. Na próxima semana, nós iremos ver mais uma vez nosso Senhor falar no verbo permanecer. Quem quer se salvar tem que aprender a conjugar esse verbo em primeira pessoa na vida de oração. Eu permaneço. Onde? Em Deus. O meu coração está em Deus. E são os últimos apelos antes da igreja celebrar a ascensão do Senhor aos céus. Então vamos pedir a Deus, nosso Senhor, nessa semana que se inicia, que Ele nos ajude para que tudo aquilo que nós estamos planejando, vocês como eu, devem estar cheios de projetos para essa semana. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê força, para que nós possamos levar a termo esse intento que nós trazemos no nosso coração. E que a nossa semana seja frutuosa, e que a nossa semana seja verdadeiramente frondosa, porque desejamos ardentemente permanecermos em Deus e fazer assim com que aconteça aquilo que arde no coração de Deus, que é Ele permanecer conosco todos os dias do nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.